Atenção, senhor Newton César Câmbio. Presente. Manda brasa, Roberto. E aí? Tudo bem, César? Tudo em paz por aqui. Apesar do ambiente pesado ainda, essa pandemia ainda vai demorar. Vamos em frente, vamos tocar o nosso papo. Se a gente não der continuidade ao nosso projeto aqui, ficar atento, assim, a gente está atento, né? Mas aqui se tivesse um momento especificamente para sair dessa paranoia, né, geral e seguir adiante de uma forma alternativa, né, cara? Sem entrar nessa loucura aí que a gente está vivendo. Mas vamos lá, então. O papo de hoje, né, mais um episódio de Contatos Insólitos, é Minha Mente é Meu Céu e Meu Inferno. É criativo. Você devia trabalhar na televisão, cara. Você tem os títulos bons, essa coisa. Na verdade, não fui eu que inventei isso, não, cara. Isso é uma frase já, ela é bem conhecida nos meios filosóficos orientais, né? Dentro do budismo é uma frase muito utilizada, não sei se muito utilizada, mas eu já ouvi isso e já li em alguns lugares. E de que forma que a gente pode associar isso com o conceito de céu e com o conceito de inferno do cristianismo, né? E das religiões abraâmicas. Fica bem claro na civilização ocidental de que forma que isso ficou caracterizado, né, e muito bem configurado pelas autoridades religiosas como se fossem destinos da humanidade, dependendo das escolhas que ela fizesse, né, e de destinos externos, né, seriam lugares para os quais nós iríamos ou teriam uma certa influência nas condições humanas, sendo que, ao se avaliar pelo ponto de vista oriental, esses conceitos de céu e inferno representariam opostos de estados de mente, né? Então, uma coisa interna e não externa, né? E que me parece muito factível se a gente conseguir aqui hoje seguir os rumos que eu estou pretendendo, né? Então, inicialmente é isso, cara. A gente interpretou do lado do Ocidente, através das principais religiões, né, que influenciaram a nossa história, como se fossem lugares, né, lugares físicos, né, ou lugares que estariam à nossa disposição, digamos assim, após o advento da morte, né, de acordo com as escolhas que fizemos aqui na Terra, seriam os dois lugares para os quais nós iríamos após a morte. E aí, de acordo com a filosofia oriental, de acordo com o budismo, isso seriam simplesmente representações dos nossos estados de mente ainda em vida aqui, né? Nesse momento atual, e não um lugar para o qual nós iríamos eventualmente. Então, né, eu queria aí dar o pontapé inicial mencionando isso para você, né? Episódio aí número 32 de nossos Contatos Insólitos. O que você teria a dizer ou a comentar a respeito disso? Vamos lá. Não, legal. Bom, te ouvindo, aquela história, a gente vai ouvindo e vai vendo flashes, ideias e imagens, né? E no improviso, a gente vai... que é bem legal, né? Bom, em primeiro lugar, como você falou das grandes religiões monoteístas, que basicamente monopolizaram mais da metade da população do planeta dos últimos 2000 anos, elas assumem pelo menos uma coisa, que existe uma vida depois da morte. Aliás, morte é um capítulo que a gente precisa falar um dia, que é um tema bem legal também. O que elas vão diferir é como vai ter esse lugar, tem pelo menos esses dois lugares, seria a representação do céu, uma coisa de bonança, e a parte do inferno punitiva, né? Mas todas partem desse princípio. Os católicos e alguns cristãos colocam o purgatório no meio do caminho ali, mas basicamente são essas duas coisas, que é bem interessante pelo menos admitir que já existe alguma coisa depois, né? E também outra coisa que é bem interessante, e aí varia um pouco do cristianismo, é como se aqui não contasse muito, ou, olha, trabalhe aqui para colher lá, porque lá você vai ficar bem e tal, ou vai ser vivendo com anjinhos tocando harpas, ou vai ser uma coisa que parece bem monótona e tal. Mas, enfim, é como se fosse um objetivo a alcançar, ao contrário dessa visão de que a vida é para ser vivida aqui agora, dá para se alcançar aqui agora, a batalha, o céu pode ser conquistado aqui, a sua vida pode ser maravilhosa aqui, independentemente do que venha a acontecer depois, né? E com relação ao Oriente, estava falando, também me lembrou do bardo Todol, que tem vários bardos também, que essa parte intermediária,
que também varia muito. A pessoa reconhecer, logo depois que morrer, se reconhecer direto a clara luz e já vai, não precisa encarnar mais, já sai do samsara e vai direto para o nirvana, mas a maioria não reconhece e vai caindo e passa pelas vários outros barcos. Enfim, voltando na parte da mente, nossa melhor aliada e, ao mesmo tempo, nossa pior inimiga. Né? E a vida é essa, é a maturidade cognitiva, espiritual, emocional, todas as inteligências que a gente viu, vai mostrar até que ponto a gente conseguiu crescer neste nível também, de, não vamos dizer controlar a mente, a palavra controlar talvez seja pesada, mas usá-la favoravelmente, inteligentemente, conscientemente, positivamente, para transformar essa existência numa coisa mais interessante. Aí muita gente vive sim uma vida legal aqui, pode ser considerada uma vivência privilegiada. Né? Sim, com certeza. E o contrário é verdadeiro, que eu acho que a maioria acha que vive no inferno e posterga para o futuro, nessa vida ou numa outra vida, acreditando ou não, um bem-estar que aqui não conseguiu alcançar. Verdade, cara. E também tem muito da questão das filosofias orientais, elas enfatizarem essa questão de que é aqui, né, o grande lugar de experimentação, né? E aquele livro, né, o famoso livro do Viver e do Morrer, né, o livro tibetano do Viver e do Morrer, menciona, né, de que as pessoas morrem do jeito que viveram, né? Então, acaba sendo uma visão muito mais, eu acho que realista e pragmática, no sentido de que, na verdade, como é que você está vivendo agora, né? E de que forma que o mundo ao nosso redor, ele espelha, na verdade, aquilo que está se passando dentro de nós, né? Então, existem vários estudos a esse respeito, existem inclusive filmes que retratam isso, né? As mentes dos psicopatas, por exemplo, se a gente tivesse essa capacidade de entrar na mente de um psicopata, o que estaria se passando dentro da mente dessa pessoa, né? Alguma coisa próxima à ideia de um inferno, né? Para que a pessoa tivesse essa necessidade de ferir os outros, machucar os outros. E ainda sentir prazer em fazer esse tipo de coisa, né? Se sentir bem querendo literalmente o mal dos outros, né? Então, na verdade, parece ser um espelhamento daquilo que está acontecendo dentro de nós. E aí eu acho que fica mais pragmática mesmo essa visão oriental, no sentido de que esse inferno ou esse céu já está dentro da gente, já está presente ali. O que é manifestado externamente é simplesmente uma consequência daquilo que está acontecendo dentro, né? Esse é um lado que, por exemplo, o cristianismo, eu acho que indiretamente ele trata disso, mas na prática o que prevalece nas igrejas ou em outros locais onde as autoridades religiosas acabam fazendo as suas pregações é muito mais a consequência e não se trabalha a causa, né, cara? Eu acho que é por aí. Bem colocado. E pegando o gancho nisso, nas grandes, qual é o problema das grandes religiões? Elas têm mérito, a gente já conversou sobre isso, então talvez até valha a pena um rápido paralelo. Elas agregam pessoas, elas dão conforto espiritual a quem não precisa, os próprios evangélicos, que são muito criticados, às vezes é o primeiro braço social que as pessoas têm. Nessa época da pandemia, ajudaram muitas pessoas, enfim, tem um trabalho social que elas fazem. Mas tem uma coisa que eu acho que no cerne é problemática, é o seguinte: a partir do momento que eu coloco intermediários entre eu e a divindade, aí eu perdi a condição de eu estar tendo esse contato direto. E todos nós deveríamos ter essa possibilidade. Aí já começa a coisa a complicar, porque eu dependo de alguém que vai me franquear ou não esta coisa. Eu vou depender da interpretação dela. Né? Esse é um ponto. Falando de filmes, você falou em filme e veio outro filme na cabeça. Como é que ele chama? O Último Samurai com o Tom Cruise. Quando ele vai lá, luta com o samurai, faz uma série de coisas e tal, e aí ele vai com o imperador, ele tem uma reunião com o imperador. Aí o imperador pergunta: você estava lá com o cara na última batalha, com o grande do samurai? Ele falou: estava lá. Aí o imperador: me conta aí como ele morreu. Aí o Tom Cruise fala: vou te fazer uma coisa melhor, vou te falar como ele viveu. Que eu acho que essa é uma sacada legal, né, cara? Legal, a morte todo mundo vai passar, tal, ela pode até ser meio injusta, um acidente, um assassinato,
Mas a nossa vida, no fundo, é que vai contar o quanto valeu a pena ou não, se foi frutífera, se foi bem vivida essa encarnação. No livro do Viver e do Morrer, se não me engano, você que agora é especialista nisso sabe melhor do que eu, acho que ele coloca uma passagem que diz o seguinte: a encarnação é uma coisa tão rara, tão sutil, que é como se fosse assim, uma boia solta no todos os oceanos do mundo, e uma tartaruga viesse respirar, e ela viesse justamente nessa boia, nesse momento, contando todos os oceanos, e ela, a cabeça dela aparecesse no meio dessa boia, para mostrar que é uma coisa super preciosa, né? E como ela é desperdiçada, entre aspas, né? É opinião nossa, é um juízo de valor, pela cultura, pelo processo de aculturamento, educação, ficar muito nos chakras básicos, no primeiro e segundo nível de desenvolvimento, e é desperdiçado uma grande oportunidade. A rigor, nenhum dos lados, tanto ocidental quanto oriental, deixa de dizer que viver é uma grande experiência, é uma grande oportunidade, né? Parece que os orientais eles entenderam e elaboraram melhor essa história de que vale a pena e não se perde. Você só pode desperdiçar uma grande oportunidade, mas você nunca perderá. O lado ocidental, aqui o cristão, dá a ideia de punição, juízo final, essa coisa meio macabra, até para convencer, explicado também pelos vários concílios, manipulações da Bíblia e outras coisas, para tentar segurar o rebanho. Mas, no fim, voltando ao assunto, a mente continua sendo a nossa principal aliada e a nossa pior inimiga se a gente souber lidar com ela, reconhecê-la como um fator importante e lidar. E parece, pelo que a minha experiência pessoal, a maioria de nós não lida bem com ela, não sabe entendê-la bem e se deixa levar pelo externo. Porque é preciso parar, como a gente falou em vários dos nossos papos, é preciso parar onde eu estou, o que eu quero, como é que eu funciono, como é que esse mundo funciona, o que eu vou usar para chegar lá, reconhecer as minhas sombras, o que eu preciso melhorar, por que o outro me ameaça, e o grande oposto do amor, que seria a energia fluídica e que faz o universo mover. Por que o medo? Por que tanto medo embutido atrás da morte, atrás do inimigo, atrás do sucesso do outro, atrás do fracasso? Enfim, é o medo, no fundo, que está lá, subjacente, que está por trás de todo o resto que vem depois. É como se ele estivesse por trás de tudo e fosse a causa de todos os outros males que estão por trás, né? Eu acho que existe realmente o contexto ambiental, né, que ele faz toda a diferença. Uma criança que nasce dentro de um ambiente completamente desfavorável, ela vai passando por traumas, por dificuldades que vão moldando a sua personalidade ao longo da existência. E isso vai ter consequências no futuro, eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Porém, para alguns de nós que conseguem perceber, de uma determinada idade, que a coisa não pode ser explicada simplesmente por essa existência única, que tem que necessariamente haver outras vidas aí influenciando tanto positivamente quanto negativamente. Em muitos momentos essas pessoas podem trazer de outras vidas traumas e em momentos que ocorreram acontecimentos muito negativos e que moldam ela de uma certa maneira, que ela também já numa infância aí muito primeva, a pessoa já não traz muitas lembranças a respeito disso. Então, você imagina de outras vidas, né? É completamente complicado isso. Já mencionamos também em outros papos aquelas dificuldades que nós temos de avaliar o que se passa em uma família, por exemplo, onde há uma pessoa ali que destoa dos demais. Uma família cuja criação não variou assim tanto de filho para filho, né? Lógico que os pais tendem a aprender, né? Se for comparar o primeiro filho com o segundo, com o terceiro, a experiência faz diferença. Porém, em termos culturais ou em termos de hábitos, de comportamentos, não tem como esses pais mudarem tanto ao ponto de ter esses filhos tão diferentes uns dos outros, né? E o meu caso, por exemplo, eu relato isso no meu livro também, né? Ser a única pessoa na família, o único filho com esse interesse pelo espaço, por esse interesse pela astrobiologia, né? Por ufologia, questões desse calibre, e os outros irmãos não terem nenhum aspecto, nenhum traço, nenhum interesse nesse sentido. Nem meus próprios pais têm interesse, eu tinha interesse por esse tipo de assuntos, né? Então, de onde que vem isso? De onde que surgiu isso? Em algum momento, em algum aspecto na minha infância, eu me deparei com esse assunto que foi o gatilho para me interessar por essas coisas?
Pode ser, como de fato realmente aconteceu. Porém, será que eu já não trazia isso dentro de mim, de alguma outra experiência, de uma outra vida? Então, eu acho que tem esses aspectos que são... É uma mistura de ambas as coisas, né? Trazemos conosco certas cargas, mas também o ambiente vai mudando a gente. E aí vem a outra metáfora do livro também, né? Que é aquela questão de vocês, do ego ser aquela construção que nossa consciência acaba criando para se adaptar a esse contexto presente, né, que é contexto cultural, contexto político, contexto de época, né? E a gente vai moldando isso, o ego vai sendo estruturado, vai sendo, digamos assim, lapidado por essas experiências, né? E a gente vai criando uma coisa que vai sendo cristalizada no decorrer da história, né? Ao olhar para trás, você vê essa trajetória, que é o que você estava fazendo, as pessoas no seu leito de morte, né? Quando elas são questionadas a respeito, né, de se arrepende de alguma coisa, né? Muitas pessoas se arrependem, né, de não terem vivido o tanto quanto era possível viver e se privaram de uma série de coisas, né? Então, é aquela coisa também que é muito fácil de falar, né? É muito fácil o comentarista falar depois que o jogo acabou, né? Ele não estava lá jogando na hora, ele não viu a jogada, então é muito fácil ficar nesse posicionamento externo, né? Olhando a coisa de fora. Porém, o quanto que esse molde que nós fomos criando, que o nosso ego foi criando essa forma, essa narrativa que foi sendo criada ao longo da sua existência, não poderia ter criado histórias diferentes, né? Não poderia ter participado dessa história de uma maneira diferenciada e ter feito ou ter recriado a sua própria história de maneiras infinitamente diferentes, mas que a gente não consegue por uma série de dificuldades, ou pelo próprio fato de não conhecer a nossa própria mente, né, que não é um hábito que nós temos, né, que o budismo nos incentiva a fazer, né? Vai lá, senta, faça a sua meditação, conheça a si próprio, como a gente fez no outro episódio também, né? Para que você entenda que você está criando a sua própria vida, né? Porque também esse é um outro problema do mundo ocidental, é um problema que o Brasil passa por ele, acho que cada vez mais vem solidificando essa ideia de que o problema é o governo, o problema são os políticos, né? A gente gosta muito de externalizar isso, né? Problematizar o meio externo e não se enxergar, né? Parar para pensar que, poxa, mas até que ponto eu não estou criando essa minha realidade? Eu não estou criando esse estilo de vida? Eu não estou sendo eu estou sendo incapaz de enxergar a minha vida de uma outra maneira, né? Então, tudo isso participa, cara, é bastante complexo. Terceirizar a responsabilidade, né? Exato. Deixa eu só abrir aqui uma coisa. Pegando a tua vida como exemplo, acho que tem vários tópicos aí que é bem legal. Outro dia eu estava lendo umas frases de citações e uma do filósofo Kierkegaard. A vida só tem sentido olhando pelo espelho retrovisor, né? Só tem sentido quando a gente olha para trás. Mas ela só pode ser vivida para frente. Então, aí já começa o paradoxo. A gente só entende quando olha para trás, mas só pode ir para frente. Esse é o ponto. Outra coisa que, várias coisas que você falou que é bem interessante. Eu tô com o privilégio agora do grande Jorge Trócoli, de Rama, famoso e tal, escrever um livro e me passou para eu ler e tal, e tal. Tô lendo agora. E ele falou, e tô no comecinho, porque eu aproveito e faço a edição e tal, e ele fala uma coisa, a ideia do livro dele, ele chama de o fator I, que é a inteligência cósmica, Deus, o tal, o profundo, seja lá o que for, conversa com a gente o tempo inteiro. Segundo ele, conversa com a gente o tempo inteiro, que a gente não dá bola, a maioria não dá bola. Eu estou no comecinho ainda, mas ele coloca um tema que eu acho muito bacana, que ele não inventou, mas ele só reconhece e está colocando lá, que é o famoso chamado. O universo nos chama, e não uma vez, nos chama várias vezes, o tempo inteiro. A maioria das vezes não reconhecemos, não atendemos o pedido, ou não estamos preparados para atender esse chamado, mas somos chamados o tempo inteiro. Vamos pegar o seu caso e a sua família. Tenho certeza, e eu acredito nisso, tá? Tenho certeza disso. E eu acredito também na reencarnação. Então, todos nós vamos trazer bagagens de outras vidas, ponto. Não, nem todos nós viemos de outros planetas, somos astronautas. Fato. Mas todos trouxemos bagagens. Mas quantos dão bola para essa pesquisa, para essa investigação? Quantos canalizam isso? Você canalizou? Vamos ver até que ponto, o quanto foi importante o Luiz Márcio ter te dado os Semeadores de Vida para você canalizar por esse caminho. Fosse outro livro, fosse o Bardo Todol, fosse o livro Tibetanos Mortos, talvez você tivesse canalizado esse chamado para esse outro caminho, que são todos legítimos. E mais ainda, você atendeu um chamado nos anos 90, depois, por opção sua,
preferiu se afastar e depois atender um outro chamado tempos depois. E os chamados continuam, né? Eu, pensando, eu não gosto muito de falar de mim, mas a partir do momento que eu aprendi com ele, com o Carlos Paz, com as pessoas, a prestar mais atenção, os chamados podem ser diários. Se você prestar atenção, o universo está falando com você o tempo inteiro de várias maneiras. De várias maneiras. Quantos de nós dão bola? Quantos de nós, às vezes, têm condições de olhar? Se você está preocupado, qual é o seu próximo passo? Olhando para trás, olhando para baixo, você não está vendo o que está acontecendo na frente. Se você passa a sua vida hoje em dia assim, você não está vendo o céu, você não está vendo um monte de coisa que está acontecendo. Então, às vezes, a pessoa não está preparada, não está afim, às vezes reconhece, mas custa muito. Você sabe, faz um exercício, você sabia o que estava perdendo quando saiu do processo um tempo atrás. E, teoricamente, tinha prós e contras, você avaliou, estou chutando, tá? Você avaliou, de repente tem mais contras do que prós, vou sair. Mas tinha prós, senão você não teria ficado tanto tempo. E continua tendo, porque tudo tem. Bem-vindo ao jogo cósmico, sempre tem prós e contras. A ideia, como a gente falou lá atrás nos outros papos, é descobrir que até os contras são parte das grandes lições. É do jogo, é aí que a gente encontra. É na dificuldade, não é na moleza, é na dificuldade que a gente cresce, que a gente sabe lidar. E aí, voltando no ponto, a mente é fundamental, porque, como você falou, se eu estou habituado a terceirizar a responsabilidade, se eu estou habituado a não encarar os meus demônios, a empurrar para debaixo do tapete, eu não vou estar assumindo nunca a responsabilidade da coisa. Vamos pegar exemplos claros. Quem é que não tem aquele vulcão vindo de dentro? Inveja, ciúme, raiva, é incontrolável. O sentimento vem. Mas uma hora a mente chega e identifica, tô com raiva, tô com inveja. Aí a gente pode virar o jogo. Nesse momento eu tenho chance de virar o jogo. E se a gente está com a mente centrada, de novo, eu não gosto de usar a palavra controlada, mas harmônica, em sintonia, a gente tem condição de, reconheço, tá legal, puxo o freio de mão, vou para o acostamento e não dou vazão a isso. Mas a maioria de nós faz o quê? Não tem. A gente já conversou sobre isso, inclusive, até que eu li num outro Roshi budista, zen budista muito legal. A maioria de nós reage ao mundo, não responde ao mundo. Reage como se fosse um bicho, né? E se arrepende depois. Normalmente se arrepende depois. Seja no leito de morte, como a Elizabeth Kubler-Ross, doutora Elizabeth Kubler-Ross disse, ou o livro que eu acho que eu passei para a nossa turminha lá, sobre uma enfermeira que trabalhou com pacientes terminais e todos eles tinham 5 principais lamentos e situações em que eles lamentavam de não ter feito na vida antes. De novo, no final é muito fácil falar sobre o videotape que já aconteceu, mas reconheçamos, em vários momentos a gente tem sim situações de que pode virar o jogo. É que demanda coragem, demanda apoio, demanda uma série de coisas. Olha, o meio conta, ele é fundamental, mas ele não é determinante. A gente é que toma a decisão. É importante assumir as rédeas da coisa. A responsabilidade maior é sempre nossa. Eu gosto de usar o termo que eu peguei lá em 96 numa prática. Cotas de responsabilidade. Elas podem variar, mas todos têm a sua cota. Ninguém tem cota zero. No relacionamento, ninguém tem cota zero. Não tem. Com certeza. Mas é interessante nesse aspecto dessa dicotomia entre estados de mente, né? O estado de mente, digamos, infernal e o estado de mente paradisíaco, digamos assim, é justamente uma metáfora que eu também li lá no pessoal do hiperhumanismo. Vamos ver se eu vou conseguir lembrar da metáfora exatamente, mas que seria a metáfora da relação da consciência com o ego, né? Então, eles falam assim que seria, você imagina que você está dentro de uma biblioteca e a sua consciência é essa biblioteca. Porém, você, dentro dessa narrativa desta vida em particular, você é um livro. E esse livro ele vai sendo escrito à medida que você vai vivendo. E o que acontece? Como a gente vive muito em função desse passado, né? E aí eu acho que é importante o papel das sombras, né? Que é realmente uma coisa que o mundo ocidental não lida bem com isso, né, cara? A gente não lida bem com isso. Queremos colocar as sombras para baixo do tapete. Não, eu não estou passando por isso. Isso não é parte da minha estrutura de personalidade. Eu não reconheço. E esse é um problemaço, né, cara? Mas, enfim,
essas sombras seriam caracterizadas por quê? São aquelas folhas, aquelas páginas mais procuradas, mais consultadas desse livro, que estão até mais gastas, mas que são aquelas que nós tendemos a consultar novamente, justamente por esse hábito, por esse comportamento, que é uma característica muito do Sansara, né, cara? Que se fala muito do Sansara no budismo tibetano, dessas reencarnações, né, onde os erros são repetidos, né, o tempo todo. Então, uma analogia, uma metáfora interessante seriam essas páginas mais gastas, que são as mais consultadas, e que vira e mexe, a gente não tem essa criatividade ou esse desprendimento para falar, mas peraí, eu já procurei nessas páginas, será que as respostas para essas questões não se encontram em uma outra página, em um outro livro, né? Então, eu acho que é uma metáfora que ainda que não seja meio capenga, eu acho interessante porque, de fato, estamos escrevendo esse livro, né, mas a gente se apega muito a esse livro em particular, algumas páginas desse livro, e a gente se apega a esses comportamentos, né? E essa forma de enxergar o mundo de uma maneira muito repetitiva, né? E que é sansárika mesmo, que ela simplesmente é um disco furado, não sai daquilo, e a gente não tem essa capacidade de tentar enxergar a coisa de uma forma ou por um ângulo diferenciado, né? E eu acho que muito das mágoas, esse aspecto que você mencionou da inveja, da mágoa, do rancor, ele nos joga para essas páginas que estão já gastas, né, com orelhas. A gente revisita essas páginas o tempo todo por esses sentimentos negativos, né, de que você revisita aquele momento da sua vida pelo qual você passou, e aí você traz aquela carga de mágoa, né, de não perdoar aquela pessoa, ou de não conseguir enxergar aquela situação de uma outra maneira, ou simplesmente uma outra metáfora, ou um outro simbolismo que usamos muito, né, de que é o famoso virar a página, cara. Vira essa página, esquece já passou, já era. Viva em função de outras coisas, esquece essa página, né, cara? Então, eu acho que é uma metáfora muito legal para esse tipo de situação, né, cara? Olha que legal, a gente tem, a gente tem essas metáforas que nos ajudariam, seriam guias, seriam mapas que indicam como navegar pelo território. Mas eu gostei muito perfeito que você colocou, e você colocou uma coisa muito legal. A gente, no Ocidente, tem dificuldade para algumas coisas. A gente tem dificuldade para lidar com a sombra, a gente tem dificuldade para lidar com o presente, a gente vive fugindo do presente. Ou é âncora no passado, é a projeção para o futuro melhor. O que é a busca do paraíso, da felicidade? Eu jogo lá na frente, amanhã vai ser melhor, uma série de coisas. E outra coisa, e me veio agora, te ouvindo, do lado de cá de Greenwich, a gente se comporta como... Eu fui jogado num mundo que já existe, numa selva. Eu fui colocado num Jurassic Park e tenho que me virar. E do lado de lá de Greenwich, é como se fosse, não, o meu mundo está aqui, o meu mundo sou eu. Se eu cuidar daqui, o meu mundo é outra coisa. Com o que eu acabei aprendendo outra coisa. Eu sou o mundo. Se a gente conseguir sacar, eu sou o mundo, está tudo resolvido. E eu me responsabilizo por ele. Mas a gente ainda é muito imaturo. Imagina isso. Vamos imaginar como é que a gente vive do lado de cá. Puxa, eu estou num mundo que é agressivo, em que é competitivo, em que eu não sei se eu vou me alimentar amanhã, não sei quem vai me ajudar. Eu vejo muitos inimigos e poucos amigos. Tudo conspira contra mim. Puxa, eu tenho pulsões que eu não consigo controlar. Puxa, o jardim do meu vizinho é mais bonito que o meu, a namorada dos meus amigos é mais bonita que a minha. É tudo assim. Eu me deprecio, né? Eu não olho para mim, eu só olho para o outro, né? E aí talvez a sombra também explique parte disso também. Por que você se coloca para baixo? Por que você se auto-sabota? É o hard, né? É a filosofia do hard, limp hard. E aí tem tudo a ver com a mente. Tem tudo a ver com essa coisa de eu parar, me centralizar. Por que eu sou assim? Por isso que é tão importante qualquer tipo de terapia que ajude a pessoa a se centralizar, até ela poder ter... Porque a gente vive em desequilíbrio. O equilíbrio é sempre dinâmico. Mas a maioria de nós está muito desequilibrada. Muito. E muito em função dessas coisas básicas, das funções básicas da pirâmide, que não nos leva a pensar em outras coisas. Não ver o próximo, não ver o além. Não, esquece de ver... Como agora, a pandemia nos mostrou como faz falta uma coisa simples, como passear do parque um domingo à tarde. Como é simples, não custa nada. Como é chato não poder fazer isso porque está trancado, né? Proibido. Como é legal um café com os amigos de tarde. Como um abraço, chapa, um jogo junto, um bar, todo mundo junto assistindo a uma coisa. Coisa simples que a gente
valoriza agora, né? Sim. E pode curtir isso se permitir. A gente é muito social, a gente precisa desse tipo de coisa. Mas a mente, ela tá lá. É aquela coisa dos anjinhos, né? O positivo, o anjinho e o demoninho. E a gente tende, por educação, por aculturamento, a alimentar mais o demôniozinho, né? É como se o anjinho, não, ele é bobo. Inclusive, tem esse viés também social. Não seja bobo. Não, você doou, ninguém vai... Essa é outra coisa também do Ocidente. Só te faço se você me fizer. Só te amo se você me amar. É como se fosse uma eterna barganha. Uma eterna troca. Mercantilismo nas relações humanas. E está na mente, isso está incrustado na mente, desde a criança. Você é o melhor, te dou, você me dá. Nossa própria educação. Coma a comida que você tem em sobremesa. Passe de ano que você tem a bicicleta. Pô, essa barganha, como é que a pessoa vai se livrar desse condicionamento? É muito difícil. Mas veja, esse condicionamento está, acho que, relacionado muito com aquilo que você acabou de mencionar, da gente estar o tempo todo ou vivenciando ou revivendo esse passado, ou projetando alguma coisa para o futuro e nos desviando, nos distraindo do presente, né? Por quê? Porque o presente dá trabalho, né? Fica revivendo não dá trabalho algum, você simplesmente liga o botãozinho ali, o filme fica rodando, e projetar é gostoso, né? Porque você fica imaginando uma coisa linda, maravilhosa, que você ainda não está vivendo. E aí você esquece do presente, que é o único momento em que você pode construir alguma coisa de fato, né? Então, esse desvio, ele é muito frequente, né, cara? E o mundo externo, o tempo todo, sempre nos desviou, né? O Ocidente, ele foi marcado por um tipo de sociedade cheia de desvios, né? E agora os meios eletrônicos, os smartphones, são o coroamento, digamos assim, desse universo de distração, mas e a gente é obrigado, então, agora a utilizar essa tecnologia, como a gente vê de uma forma até paradoxal, né? Aplicativos de meditação dentro dos smartphones, né? Que é uma tentativa de que, ao olhar para um smartphone, tem lá um ícone, olha, tem que fazer meditação, lembrei. Então, você se programar para dedicar um espaço para você, né? Para você se observar, para você se avaliar. Então, acho que é muito importante. A gente chega num momento que isso é muito necessário, né, cara? A pandemia também é uma questão externa que está fazendo a gente, obrigando-nos, né, a fazer esse exercício de olhar para dentro, né, cara? Se você não tiver isso muito bem desenvolvido, muito bem resolvido, se você já estava antes, esse inferno se sobressaindo em relação ao seu céu, a pandemia acabou de ferrar com tudo, né? Te jogou do inferno ao lado do trono do Satanás. Você está lá com o cara com tridente abraçando você. Eu ia falar justamente isso. Quem já estava nesse processo não ia conseguir. Já está no pandemônio, na capital do inferno, já está no pandemônio, e aí é muito difícil sair. Mas é excelente oportunidade. Todos nós tivemos. De novo, é como se fosse... O Troco, ele falou isso. De vez em quando o universo dá grandes chamados universais. Ele deu um exemplo aqui da nova era. Da nova era, lembra? Na década de 60, New Age. O mundo inteiro. É aquela coisa meio louca, meio PL e tal, mas foi para o mundo inteiro. É claro que ia ter desvios, é claro, é do jogo, mas muita gente desperta. Muita gente despertará nessa pandemia. Muita gente parará e refará sua vida para melhor. Muita gente não. Muita gente sucumbirá. Muita gente não vai mudar nada. Né? É bem interessante isso daí. Mas, cara, você está falando... É bom que vem várias coisas na nossa cabeça, né? Como a gente enxerga o mundo, né? No fundo, a projeção do paraíso é disfarçadamente o que... Se a gente fosse na rua, Ibope vai na rua... O que é a coisa mais importante da sua vida? As pessoas dirão, felicidade, é a busca da felicidade. Né? No fundo, o paraíso significaria essa busca da felicidade. Eu li em algum lugar, não vou me lembrar agora, mas que eu achei genial. Um desses autores falou, de vez em quando seria bom parar de buscar a felicidade e ser apenas feliz. Pô, dá um tempo, né? Parar, essa coisa do presente, a ideia do trabalho, cara, o que eu sou? Onde eu estou? Que ferramentas eu tenho? Não é o ideal? Legal, mas qual é o real que eu tenho? E comparado com outros, puxa, é menos do que o magnata que eu gostaria? Mas é muito mais que a maioria das outras pessoas. E outros exemplos bem claros. Milionários, gente com 10 milhões de seguidores. Enfim,
pessoas que teoricamente alcançaram a quintessência da felicidade se mostram, em 90% dos casos, infelizes. A maioria delas, quando são honestas, elas dizem, no fundo do poço, quando eu encontrei o pote de ouro, eu não fui feliz. A maioria, não. Mas é muito também dessa visão do que é também muito característica do Ocidente, que o que importa é você ter, e não você ser, né? E vemos um movimento, como já abordamos também em outro episódio de Contatos Insólitos, né? O minimalismo é um movimento que vai na contramão disso, né? Justamente valorizando mais as experiências e não as posses, né? Também eu acho que, né, como já mencionamos naquele momento lá, não é uma questão de sermos contra as posses ou sermos contra o capitalismo ou algo nesse sentido, mas é uma inversão no sentido de que as experiências contam muito, né? Bom, a pandemia está, né, voltando a falar sobre a pandemia, está nos demonstrando isso, né? Que a experiência de tomar um café com os amigos, por exemplo, né? A experiência de abraçar uma pessoa querida que você não vê faz tempo, fomos privados disso, né? De uma hora para outra, todos nós fomos privados desse tipo de experiência que não eram devidamente valorizadas por nós até então, né? E agora passam a ser cruciais, né? E no cinema, que outra coisa que é legal, a gente que sempre falou, me veio outra ideia na cabeça, mas deixa eu ver se eu pego aqui o gancho. Do que estava falando do Ocidente não lidar bem com essa questão do ter... Isso, do presente e tal. Voltando. O próprio conceito desvirtuado de felicidade, a gente acabou também colocando numa coisa como se fosse inalcançável, que é conquistada às expensas de outros. Por que outros têm que sofrer, tem que ter menos para eu ter mais, né? A ideia do ter, né? E não se conformar com o que se é. De novo, dá trabalho, é complicado. Lembrei. A pandemia também está mostrando que não é porque eu nasci na favela, em Mumbai, ou em Jacarezinho, ou em Paraisópolis, que eu estou condenado a ter uma vida miserável. Não. Tem muita gente muito feliz ali, de alguma maneira, consciente da sua precariedade material, mas com um círculo de amizades muito forte. É isso que eu ia colocar. A maioria de nós não reconhece, mas nós precisamos de ajuda. Sim. Nós precisamos uns dos outros. Um terapeuta, uma voz paterna, um amigo legal, alguém que nos centralize, um professor legal. Precisamos. Às vezes vários, em vários momentos, porque sozinho não conseguimos dar conta. Até o momento, é como a criança, até o momento que a gente entre no caminho e consiga caminhar sozinho. Aí, pelo menos essa parte a gente pode fazer por nossa conta. Mas ainda assim, se estamos no caminho espiritual bem feito, vamos estar trocando o tempo inteiro com as outras pessoas, num relacionamento bionivocamente construtivo. Mas precisamos de ajuda. O orgulho, o medo e uma série de travas nos impede de buscar essa ajuda, de ir atrás dessa ajuda, a desconfiança. Então, a gente sofre, a maioria de nós sofre calada, sofre tem uma vida miserável. É muito ruim. Uma coisa que eu já aprendi, a gente vai envelhecendo, o que vai acontecendo? A gente vai perdendo pessoas, vai perdendo amigos, uma série de coisas. É do jogo cósmico. Tem jeito. No começo, a gente não sabe o que dizer, né? Falece o pai de um amigo nosso, falece uma pessoa, a gente não sabe o que dizer. Hoje, para mim é muito claro, poxa, para todo mundo, a vida foi plena? Pô, se a vida foi plena, valeu, cara. Tenha ido com 20 anos, tenha ido com 79 anos. Se a vida não foi plena, é que é chato. Pô, que pena, porque no fundo é a plenitude que vale a pena, né, cara? É esse tipo de coisa, é chegar... O último suspiro pode ser amanhã. Se fosse amanhã, cara, o que ficou faltando, né? Então faz um checklist aí, vai atrás, porque, não dá para prever, Mas você mencionou uma coisa que eu acho que é fundamental nesse papo também, cara, que é a questão justamente do sofrimento, né? Então, eu acho interessante esse aspecto do budismo, né? Como é que eles encaram a questão do sofrimento e como é que seria, então, esse sofrimento traduzido para essa imagem, né, que a gente tem de inferno, né? Então, a gente poderia traduzir esse inferno como o estado infernal de mente seria um estado, assim, habituado a viver no caos e na confusão, né, cara? Então, esse seria um estado de mente infernal. A gente, no Ocidente, tem muito essa dicotomia entre bem e mal, né? Para eles, o mal é um pouco diferente, é o aspecto da confusão na qual você está
enfiada, né? E a própria ideia de uma mente búdica seria uma mente clara, né? Objetiva, transparente, onde não existe mais a dúvida, não existe mais a incerteza ou o caos, né? Então, é um pouco diferente a maneira deles enxergarem, né? E o que não seria esse próprio caos do que justamente essa falta de acesso ao mundo interior? Porque se você não domina, você falou que não queria falar sobre controlar a mente, né, cara? E eu também acho perigoso. Mas, por outro lado, se você também não conhece, se você não tem acesso, então, com certeza, a mente te controla. Então, assim, é uma coisa que se diferencia muito a forma como o antigo Oriente, ou pelo menos o Oriente tradicional, né, principalmente na forma que o hinduísmo, ou principalmente o budismo salienta que é importante, da forma como o Ocidente normalmente encara a vida, né, cara? Então, esse caos ou esse inferno é muito caracterizado por essa falta de controle e falta de acesso. Ou seja, eu não sei o que se passa comigo, então aí recai naquilo que você falou. Então eu reajo em relação ao que o mundo vai apresentando para mim. Eu, de alguma certa maneira, coloco para fora aquilo que se passa dentro de mim e gero mais caos. Esse caos externo, ele gera um impacto que ele volta para mim, lei de ação e reação, né, cara? Aí a própria física, né? Como aí diria um cara cujo nome seu foi inspirado por ele, o tal de Newton, né, cara? Né, que um grande gênio, cara, de como que existem essas reações, né? De efeito contrário em sua própria direção. Então, você causa esse impacto sobre o mundo, isso volta para você e você vira um mero joguete, de forma que você não entende o que está acontecendo de fato, né? Você não entendeu por que você reagiu, o mundo ao seu redor reagiu, rebateu da forma como você impactou ali, você reclama do governo, você reclama da sua família, reclama da sua esposa, dos seus filhos, etc, etc, e não se enxerga, né? Não consegue se ver nessa situação como um protagonista, uma pessoa que está causando impactos no meio, ainda que a sua intenção não fosse ela, o resultado, o impacto, a consequência de seus atos é desastrosa. Por quê? Você não tem controle sobre o que você faz, você não tem controle sobre os seus próprios pensamentos, ou você nem para pensar qual que é a forma que você está pensando em relação àquele episódio particular, se seria a única forma possível de se pensar a respeito, se haveriam formas alternativas de você entender aquilo, etc. Né? Bem colocado, bem colocado. E você falou uma coisa que eu acho que é fundamental. Quem não se prepara, quem não está centrado, é dominado pela mente. Exemplos clássicos. Esses vulcões que vêm e que você não consegue controlar. Demais, você não consegue nem identificar. Você só vai abrir o olho depois que já cometeu o crime. Exatamente. Depois que já foi. É o maior exemplo. Outro, aqueles pensamentos negativos recorrentes, que você não consegue. Ela está te controlando, ela está ali o tempo inteiro, né? Político, social, chefe, trabalho, o tempo inteiro. Quem é que consegue ser feliz? Quem consegue admirar um pôr do sol com essa coisa na cabeça o tempo inteiro? O que ele vai olhar, ele vai remeter para aquela coisa. A mente está dominando a coisa. Né? Exatamente. A cidade de São Paulo tem um lema, né? Non ducor duco, quer dizer, não sou conduzido, conduzo. A ideia seria, eu conduzo a coisa, ela é parte de mim, deixa eu conduzir, o espírito está acima. Eu estava relendo um livro do Karl Weber genial, que chama O Olho do Espírito. Ele faz a diferença entre o olho da carne, o olho da mente e o olho do espírito. O olho da mente está entre os dois. A olho da carne só vê a parte de subsistência, só o material, processo reptiliano. A mente está lá, ela já está batendo bola, ela consegue intelectualizar a coisa e tal, mas ela é aquele monstro. Se ela te dominar, você está liquidado. É com o olho do espírito que a gente tem que olhar e conduzi-la para o caminho que a gente vai moldando, nessa caminhada que é eterna, né, cara? A maioria de nós fica cego para o olho da mente, para o olhar da mente. Eu estou numa selva, eu estou cercado, eu não tenho a quem recorrer, tudo é contra mim, deixa eu aproveitar rápido, né? E aí, voltando ao sofrimento, lendo também como é que é o nome dele? Junpo Kelly Roche, que é um zen budista legal. Ele fala assim, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. A dor encarnou na Terra, vai sentir dor, meu amigo. Bem-vindo ao clube.
Se você não sentir dor, você tem uma patologia. O teu corpo não está reagindo, você vai morrer. É do organismo. Sinta a dor, e aí que é a sacada que ele faz. Quando vê a dor, em vez de ficar remoendo, em vez de ficar... Tente entender que informação ela está trazendo por trás. O que ela está querendo te dizer? Por que aquele chute que aquela menina me deu me dói tanto? Que tipo de relacionamento eu estava tendo? Por que aquele trabalho me incomoda tanto? Isso. O que a dor está querendo informar? Legal. Esse tipo de atitude, ele é construtivo. Cair no sofrimento, aí é opcional. Aí é o largar-se, né? É o colocar-se como vítima. A vitimização. É o mundo, é o chefe, a menina que não presta. E aí eu concordo com ele. É uma opção. É duro reconhecer. Dói. Porque eu tinha essa dificuldade. Puxa, mas não deveria estar livre da dor? Não. A dor faz parte desse jogo. Sim. Como eu reajo a ela, que é o sentido. Eu não preciso necessariamente sofrer com ela. Exatamente, tem diferença. Mas a gente associa essas palavras, né? Dor com sofrimento, são sinônimos em determinados momentos, né, cara? Dor e sofrimento passam a ser a mesma coisa, e tem diferença entre elas, né, cara? Impressionante. A dor é informação. E quando eu saquei isso aí tem coisa, toda ela, mental, espiritual e física, toda ela é informação. E se eu me permito aprender com ela, muda o cenário, De novo, se a gente encara a vida como uma Disneylândia cósmica, pô, isso aqui vale tudo, vale inclusive o carrinho cair, vai do jogo. É do jogo, é do risco, né, cara? Tudo é um risco, né, cara? Impressionante. Mas é verdade, cara. E assim, você falou uma hora aí, cara, de uma analogia que me lembrou mais uma vez a questão da narrativa do ego, cara. Putz, agora, para pegar o fio da meada, às vezes é complicado. Porque a gente falou várias coisas. Vamos ver. Eu falei da dor, do ego, do sofrimento, do... Eu não sei se eu vou tentar aqui pegar um outro caminho, mas parte do que eu estava tentando demonstrar ou trocar contigo é essa questão da narrativa do ego que nós vamos criando à medida que a gente vai passando pelas experiências, e essas experiências vão moldando a gente, né? Elas vão lapidando a gente, seja para o bem ou para o mal, digamos assim, né? Então, experiências traumáticas, por exemplo, experiências do tipo, eu tive maus chefes, ou chefes autoritários, ou outros casos em que, sei lá, a experiência de trabalhar era sempre ruim. Então, para mim, a segunda-feira, e eu acho que esse é um arquetípico muito forte, segunda-feira era sinônimo de sofrimento, né? Segunda-feira de manhã é o pior momento da semana, né, cara? Às vezes até antecipada por aquele domingo à noite, né, que já com a musiquinha do Fantástico, né, que trazia. Então, assim, a gente vai moldando essas coisas e parece que o passar pelo samsara, ele vai criando uma falsa sensação de que esta é a única forma de você transitar por esse mundo, né? Porque vai criando aquele vínculo, parece que você não consegue enxergar que dá para você transitar sem passar por aquele recorte, sem passar por aquela marca, né, cara? Então, eu acho que a narrativa do ego, ela cria isso, porém fica difícil se a gente é muito vinculado ao ego, ou seja, eu sou muito vinculado ao Márcio, ao meu histórico de vida, eu gosto muito de mim ao ponto de eu não conseguir me identificar com outra pessoa, mais solidificado vai ficando essa história para você mesmo, e mais você vai moldando ou vai criando o seu próprio destino de acordo com as suas crenças negativas, né? Que é a ideia as crenças que eu adquiri por contágio também ao longo da vida, né? Que as pessoas foram me falando que era certo, que era errado, eu fui ouvindo, fui absorvendo, eu fui acreditando que era daquela forma. Então, é meio que uma profecia autorrealizável, né, cara? Você passa pelo trauma, o trauma te gera uma consequência na sua forma de raciocinar, uma forma de você ver o mundo, e fica cada vez mais difícil de você enxergar de uma forma diferente, porque na hora que você vai atuar sobre o mundo, vem as lembranças daquele trauma e você reage da mesma forma, né, cara? Isso, bem lembrado, bem colocado. E outra, se na infância a gente não tinha muito espaço de manobra, a gente não poderia chegar para os pais, eu não quero ir para a escola na segunda-feira de manhã. Não tem que ser, não tem que querer, você tem que ir, né? A gente lidava, não existia o termo bullying e tal, mas existia a ação. Muitos sofremos ali, né? Com certeza, eu posso dizer que eu sofri, tá? Então, mas chega um momento da vida adulta que isso tudo vem, isso forma uma bagagem, a gente traz, e depois na vida adulta a gente nem para se perguntar por que eu tenho que aguentar isso ainda hoje? Se eu já tenho um espaço de manobra maior,
né? A gente não para. O condicionamento é tão forte, tão grande, que a gente não para pensar por que eu posso talvez mudar de trabalho. Vou ganhar menos, mas talvez eu viva mais, viva melhor. É esse tipo de coisa. Visão de médio prazo, longo prazo, não temos. Somos mal poupadores, não só financeiramente, mas da vida em geral. Nos alimentamos mal, lidamos muito mal com a coisa. De novo, fuga do presente sempre, né? Eu projeto o futuro. Deixa eu trabalhar que nem um louco agora para desfrutar no futuro. 9 em 10 pessoas se arrependem amargamente disso, né? E de novo, por se questionar de onde vem essa carga, de onde vem essa dor, da onde vem essa dor. Esse questionamento é legal, da onde vem essa dor? Usar a mente nesse sentido, conduzi-la para encarar, da onde vem isso e lidar com isso. Vai dar trabalho? Vai, mas bem-vindo à vida. Né? Mas uma questão resolvida, poxa, já tira 15 quilos das costas. 2, muito mais. E o prazer de viver. De novo, quem é dominado pela mente, não estamos nem falando pelo sistema, pela mente, não vive. Vegeta, funciona, liga, funciona e desfunciona de novo. Exato. Não é legal. Talvez seja exagero falar, é a grande maioria. Sim. Cara, mas eu acho que é bem... E daí advém também a necessidade de você ter acesso a um terapeuta, por exemplo, né, um psicólogo, né, fazer terapia é muito importante, porque essa pessoa, olhando de fora, ela consegue enxergar esse caminho que, na verdade, ele não tem... a gente tende a ver isso como um caminho único, né? Como eu falei para você, dentro da sua narrativa, você criou aquele caminho, porque naquele momento era o único que você achava possível de ter caminhado. E o psicólogo de fora vendo, olha, cara, tudo bem, você estava vendo esse caminho aqui, mas olha, tinha esse outro do lado, esse aqui outro do lado, tinha esse aqui para você ir. Vai abrindo portas para você, né? Então, acho que essa é a ideia também da terapia, que, e muito infelizmente também, ainda temos muito preconceito em relação a isso, né, cara? Impressionante como ainda tem muitas pessoas achando que não precisam, né, disso, que isso é coisa para louco, para maluco e tal, mas que é a ideia também da pessoa de fora enxergando aquilo por um outro ângulo, né? Conseguir falar para você, olha, você está enganada, cara, você poderia ter passado por aqui, ó, e você não viu esse caminho, ou por aqui, você também não viu essa bifurcação, você fez esse caminho aí achando que era o único possível, né? Eu acho que pelo menos uma vez na vida seria legal, porque se você fizer bem a coisa, se o trabalho for bem feito, você pode aprender técnicas mínimas para poder depois você se conduzir. Eu te falei, a gente fez uma prática de campo virtual outro dia, que o exercício foi voltar para, no meu caso, voltar para pontos fundamentais da minha vida em que havia bifurcações claras, só 2 caminhos. Ou aceitar A ou B. Nem sempre a vida é assim, às vezes a vida te dá vários. Ou pegar esse emprego ou não pegar esse emprego, por exemplo. Ou sair com essa menina ou não sair com essa menina. Então, voltar. E retroativamente, olhando agora, dá para ver. Claro que eu nunca saberei como teria sido aquele caminho. Mas dá para ter uma projeção como eu estava na hora. Isso é que é legal. Como é que eu estava na hora? Que cabeça eu tinha na hora? É muito legal isso. É muito legal saber. Até para se perdoar, até para entender. Poxa, eu não tinha condição de ter a visão que eu tenho hoje para saber que aquela era uma alternativa meio furada. Ou aquela que muitas delas eu olho para trás, pô, dei sorte. O caminho que foi muito legal, porque se eu cheguei até aqui eu estou feliz. E outras não, foi racional. Algumas, pô, eu não sei como, eu super imaturo, como é que eu saquei isso naquela hora? Isso é muito legal. Mas, de novo, requer técnicas que a gente aprende o quê? Voltando-se, se olhando. O observador externo. Cria um observador externo, que é um exercício muito legal. Te coloca na cadeira e seja o seu contraponto honesto. Sim. Se dê bronca. O Kel Wilber, ele tem uma técnica que é 3-2-1, é muito legal. Não sei se você chegou a ver nos teus estudos. Não me lembro. Tem alguma pessoa, algum problema que você tem. Então, ele fala assim, geralmente é uma coisa externa. Então, você pega, primeiro identifique. Tá, é fulano que me incomoda. Eu penso no Lula, ele me incomoda. Então, identifique, é o Lula. Pá. Depois traga ele para uma segunda pessoa. Por exemplo, imagine ele sentado numa cadeira, na tua frente. Imagina, você está lá. Deixa ele falar. Lula, fala aí. Pá, pá, pá. Aí depois você tenta entender por que eu odeio tanto esse cara? Por que você me incomoda tanto? Se coloca e fala, vomita. Depois, assuma o lugar dele. Fica você aqui, vai no lugar dele e se olha. E vê o que ele tem para falar. Cara, é genial isso daí. É genial isso daí. Dá para fazer sozinho.
Legal. Não, e muitas dos processos que ocorrem dentro de Rama, dos trabalhos de grupo, objetivam justamente esse tipo de exercício, né, cara? É você pensar assim, justamente, pô, espera aí, por que você está falando comigo, eu estou sentindo um incômodo. Da onde vem esse incômodo? Porque geralmente o que a gente faz na sociedade é, ou a gente sai xingando, ou vira as costas, engole em seco, vira, né? Se é, por exemplo, um chefe, você não pode falar o que está pensando. Você engole em seco aquilo lá, vira as costas, você começa a xingar o cara ou falar mal dele para outras pessoas, né? E no nosso processo, não, peraí. Tá havendo incômodo, eu não estou gostando do que você está falando, por quê? Vamos investigar? Vamos. Ah, eu falei tal coisa, tal coisa. Ah, eu acho que foi esse ponto aqui que você falou que não me soube bem. Por quê? Às vezes que você nem identifica a fonte, né? Ou muitas vezes, quando, aquela coisa clássica também, olha, não fui com a cara de fulano, fui com a cara de ciclano. Precisa analisar o porquê. Não necessariamente você vai conseguir resolver, né? Ambas as pessoas elas têm que estar a fim de chegar em algum lugar, né? Se uma das partes não está querendo, não tem por onde. Mas em algum trabalho que há esse interesse das duas partes envolvidas, né, cara? Pô, é sensacional. Mas mesmo que uma parte não queira, mesmo que você nunca tenha acesso, por exemplo, talvez uma pessoa a quem o Lula incomode, talvez ela nunca tenha acesso ao Lula, mas mesmo assim, se ela fizer no mínimo esse questionamento, ela já cresce demais. E o Cauê tem duas técnicas, o 3-2-1 que eu falei e o 3-2-1-0. O 0 dependendo de como for o processo, você fez os dois lados, você assumiu os dois lados e no final você abraça isso. Você internaliza isso. Cara, e aí dissolve. O problema dissolve, cara. Isso é genial. Mas você que mencionou, eu acho que, se não me engano, foi você em algum dos bate-papos anteriores, de que os judeus lá, durante todo o processo lá, né, que eles estiveram presos lá nos campos de concentração e tal, não sei se foi você que mencionou isso ou uma outra pessoa, tá? Porque aí às vezes eu misturo as bolas um pouco, mas de que em muitos momentos a única forma deles sobreviverem àquela situação terrível simplesmente imaginar que, olha, você está no meu mundo físico aqui, me privando de tudo aquilo que eu preciso, mas dentro da minha mente você não vai entrar, né, cara? Não sei se foi você que mencionou, foi você? Viktor Frankl, Logosofia, exatamente isso. Tá, legal. Não, que é outra forma, né, cara, de você conseguir manter o seu céu não invadido pelo mundo externo, né, cara? Muito legal isso daí, o livro dele é genial. Ele está no meio do inferno, talvez seria a quintessência do inferno na Terra. O Gulag, é bom lembrar sempre que os comunistas adoram, todo mundo lembra do Hitler, mas esquece do Stalin. Todo mundo lembra do campo de concentração, mas esquece do Gulag. É bom lembrar que tem para todos os gostos aí. Mas vamos voltar no campo de concentração. Viktor Frankl e os judeus estavam na quintessência do inferno na Terra. Mas ele e outras pessoas foram capazes, Primo Levi, foram capazes, poxa, aqui você não entra. O corpo quebrado, todo mundo detonando. Lembra das imagens das pessoas como elas saíram, né? E ele chegava a comentar, depois de um certo tempo, ele via as pessoas vindo e dizia, esse cara não vai conseguir, ele não tem a fortaleza mental para... Ele vai morrer, ele vai morrer. Ele conseguia ver. E, por outro lado, ele via pessoas super magras, mais magras do que ele, doentes. Esse cara tem força. Esse cara, se aguentar mais um pouco, fisicamente, ele tem... A gente é assim, alguns de nós somos assim, né? Conseguimos. Mas olha, de novo, tá tudo aqui, né? Como eu consigo. Ele via um futuro, ele projetava, vivia o presente, mas isso vai passar. Sim. E aqui ele não entra. Eu tenho as minhas memórias, eu tenho as minhas coisas, eu tenho os meus princípios de vida. Inclusive, isso é um talento, uma capacidade humana acima do comum. Não vitimizar o agressor. Reconhecer que aquele agressor é tão ignorante, ele está cumprindo ordens ali, é o que a Hannah Arendt falou da microfísica. Não, microfísica do poder é o Michel Foucault. É a banalidade do mal. Ah, tá. O cara é um soldadinho lá, recebendo ordens e tal, mas ele está sabendo o que está fazendo, ele está sabendo que tinha o campo de concentração ali. Ele prefere também não encarar isso, porque para ele também é muito ruim, por mais que todo o processo de lavagem cerebral. Mas quantos dos nazistas, eles só queriam justiça, mas eles entendiam que aquele cara lá estava, no fundo, ele não era mal, ele estava cumprindo um papel num processo todo. Mas haja fortaleza humana para aguentar esse tranco. Exatamente. E aí você volta ao tema original, né, que é justamente essa ideia do céu e do inferno que existem dentro de nós, né, cara? E como que a gente
se também não estiver muito preparado para lidar com esse meio externo, né? Porque o meio externo existe, está aí, né? Não dá para negar, né? A gente também pode ser um agente de piora, né? E não de melhora nesse processo, né? Então, por isso que essa fortaleza interna, ela precisa existir, né? Para que a gente seja agentes que venham fazer um movimento contrário ao que está ocorrendo, não para piorar, né? Ajudar a piorar de todo quanto é jeito. O que, infelizmente, é muito comum durante essa pandemia, eu percebo algumas pessoas dizendo, a coisa não está funcionando mesmo, então não está adiantando o isolamento, então eu vou sair para a rua mesmo porque nada está funcionando, esse tipo de ideia, né, cara? Mas, enfim, aí é um outro tipo de problema que a gente pode, inclusive, falar em outro momento. Mas eu acho que a ideia central era essa, né, cara? De que forma que, na verdade, o que estamos vendo no mundo externo é justamente a consequência do que está se passando dentro de nós, né, cara? E o que a gente pode fazer para modificar isso. Para resumir, nós não somos jogados numa selva, ao contrário do que a gente pensa. Isso foi construído. A gente pode olhar essa coisa com outros olhos. Para muita gente não é selva nenhuma, muito pelo contrário, é um grande parque de diversões. Ainda que haja sofrimento, ainda que haja dor, ainda que haja injustiça, é do jogo. Mas não precisa ser uma coisa que me domine, me controle, me faça ter uma vida miserável. De novo, vida plena é importante. Né? Isso, e que isso não vire uma justificativa para que eu piore tudo ainda mais, como uma espécie de uma vingança, né? Então agora é a minha vez, então agora eu vou botar para quebrar de vez, porque vou me vingar desse mundo que me causou dor. Isso é daquela parte que vem lá do baixo, né? Do chakra de baixo que vem que não controla. É típico disso. É uma maneira, é uma estratégia de sobrevivência das mais baixas, mas em outras palavras, deixa eu infligir dor, porque assim eu alivio a minha dor. Exatamente. Cara, passou rápido, hein? Boa, né, cara? Uau! Boa. Então, eu queria agradecer aqui a você, agradecer também as pessoas que tiveram, por um acaso, a paciência de ter chegado até o finalzinho desse episódio de Contatos Insólitos, né, cara? Quero pedir também para se inscreverem no canal, para darem um like aí no vídeo. E muito obrigado aí, Nilton. A gente se vê na próxima semana, beleza? Tamo nessa. Um grande abraço, cara. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.